Olá, amigos ouvintes da Divulgar, como vamos? Todos bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa exploração na revista do Reformador, falando sobre o suicídio. Como falei na leitura anterior, por todo o mês de setembro esse vai ser o nosso assunto, se faz necessário. A revista que nós vamos fazer reflexão hoje, do Reformador, junho de 2016, páginas 19, 20 e 21. 60 anos de memórias de um suicida. Significa esse livro um hino de amor. E nós vamos saber por que esse livro tem esse codinome de um livro de amor. Quem nos fala sobre esse livro é Pedro Camilo. Quem nunca viu falar no livro Memória de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral? Então nós vamos conversar sobre ele hoje, né? E inicia assim: esse ano assinala importante calendário espírita. Nós estamos com a revista do ano de 2016. A passagem dos 60 anos de publicação do livro Memória de um Suicida trata-se da mais fecunda obra produzida pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, que se tornou conhecida e respeitada entre nós, não somente pela qualidade dos seus livros, como também pelo conhecimento e firmeza doutrinária, marcas de toda uma vida dedicada ao Espiritismo. A história do livro começa muito antes de 1926, ano em que o autor espiritual Camilo Castelo Branco dispôs-se a narrar suas experiências pela psicografia. E conforme indicado pelo médium Camilo, já fazia parte do seu rol de amigos espíritas desde a sua adolescência. Quando tinha 12 anos, viu o espírito Camilo Castelo Branco numa festa de aniversário de uma coleguinha na cidade de Brasópolis, no sul de Minas. Convidada para aquela festinha, fui e vi o Camilo muito triste, encostado numa mesa, com a mão no rosto. Vi aquele pince que ele usava com cordão preto, mas eu não sabia que aquele espírito era o Camilo. E eu via muitos espíritos naquele tempo, como vi em toda a minha vida, e não sabia quem era. Mais tarde, observando um romance que uma tia minha estava lendo, vi o retrato do Camilo e o reconheci. Tal aproximação representava para ambos o início do ajuste vibratório necessário para garantir a melhor sintonia, a fim de que o relato das memórias fosse o mais fiel possível. Dali em diante, o escritor português passou a integrar o ciclo de amigos espíritas da médium. Ivone Pereira foi intermediária do livro em função de seus compromissos passados. Sabe-se de 2 encarnações em que fora suicida. Olha só, gente, Ivone foi suicida por 2 encarnações. Relatadas nos livros Recordações da Mediunidade e O Drama da Bretanha. Esse último ditado pelo espírito Charles. Graças a isso, Camilo não encontrou dificuldade para contar a sua história, pois o fazia através de alguém que também, sendo suicida, viveu experiências semelhantes às suas, facilitando a recepção. Em 1926, na cidade mineira de Lavras, Camilo Castelo Branco iniciou o relato das suas memórias a partir do suicídio na Portugal do século XIX, somente finalizando sua escrita em 1942, como se depreende da leitura do último capítulo do livro assim iniciado. Faz precisamente 52 anos que habita o mundo astral. E esse pormenor revela que o livro foi sendo escrito ao longo dos anos, servindo de roteiro para acompanhar o amadurecimento do espírito e também da médium. Gente, nada acontece no mundo espiritual ligado ao mundo material por acaso, né? Tudo, se a gente buscar e procurar, tem um elo de ligação, tem uma corrente, tem uma ponta, tem uma linha, tem algo ligando. Incrível. E aí, continuando, não obstante o escritor
desencarnado, não reunia conhecimento doutrinário suficiente para fazer as abordagens que o livro requeria, conectando os relatos com os conceitos espíritas. Por essa razão, ainda na década de 1940, o espírito Leon Denis apresentou-se para cumprir essa tarefa. São de Ivone Pereira as seguintes palavras, que nós vamos ouvir agora. Ivone fala assim: eu, como não aceitava que Memórias fosse verdadeiro, achava-o mistificação, porque não conhecia bem a doutrina. Guardei o livro por esse tempo todo, quando eu vim para o Rio. Leon Denis se manifestou espontaneamente e disse: vamos continuar o livro. Vamos terminar o livro. E aí começou. Tenho certeza de que era ele, porque eu via com muita facilidade, de modo que aceitei sua colaboração e me submeti ao que ele quis. Fiz até sacrifícios, mas hoje me dou por muito bem recompensada, porque o livro é o mais popular que eu tenho e tem beneficiado muita gente. E ainda, segundo Ivone, a crítica da época afirmava que o livro encerra 30% de Camilo e 70% de Leon Denis, o que demonstra qual importante foi a intervenção de Denis para garantir o bom aproveitamento da obra. Quando publicado Memória de um Suicida, não existia um nome conhecido do seu autor espiritual, pois o médium preferiu atribuir-lhe um pseudônimo. E de que se trata o livro? Conhecemos grande número de pessoas que iniciou a leitura de Memória de um Suicida e não conseguiu concluir. Gente, eu me incluo nesse grande número. Em 2016 eu comprei esse livro. Alguém me indicou e eu comprei. Eu não consegui ler. Eu doei para um amigo. Estou esperando o momento de estar preparada para ler esse livro. Quem sabe depois que nós conversarmos sobre essas reflexões agora do mês de setembro, eu não vá correr atrás desse livro para ler. Quem sabe? Olha, o acaso não existe. Continuando. É que fala que Suicidas não conseguiu concluir por causa dos relatos iniciais que descrevem os acerbos sofrimentos dos suicidas no além. Afirma que o livro é pesado demais, não resistindo até o final. Foi a palavra que eu usei. É muito forte. Eu não consigo. Mas vamos ver se esse livro não vai cair nas minhas mãos agora e eu vou ler com fervor, né? É verdade, sim, que a riqueza dos detalhes fornecidos por Camilo Castelo Branco acerca do chamado Vale dos Suicidas, bem como a narrativa das dores e angústias dos espíritos que ali estagiam, causam grande impacto, sobretudo nas pessoas mais sensíveis. Contudo, a opção do autor foi esclarecer o equívoco do suicídio falado abertamente, sobre as agruras pelas quais passam os que fazem essa opção, acreditando que o conhecimento da verdade, sendo libertador, representa um eficaz preventivo contra o suicídio. Erra, contudo, quem desiste do livro. Reconheço que eu errei. Acreditando que fala apenas de suicídio. As Memórias de um Suicida inclui também abordagens ricas sobre o livre-arbítrio, expressa nas histórias de Jerônimo de Araújo Silveira e Mário Sobral, que, por exemplo, que mesmo ali na condição de interno do Hospital Maria de Nazaré, instituição dedicada a acolher suicidas, tiveram seu direito de escolha respeitado em momentos cruciais para o seu restabelecimento. As medidas terapêuticas adotadas pelos espíritos e dos responsáveis pelo hospital, bem como as operosidades de toda a legião dos servos de Maria, também ali encontram lugar com informações ricas sobre a realidade espiritual, a busca de socorro mediúnico para os casos mais graves e os preparos para a reencarnação. São alguns pontos altos do livro que favorecem farto material para estudo e reflexão. Gente, eu já estou arrependida de não ter lido esse livro, mas eu vou correr atrás dele, eu não vou precisar nem de esperar as 3 outras reflexões que faltam eu gravar. Essa reflexão de hoje já me diz assim: vai ler o livro. E eu vou ler. Eu vou estudar e vou entender.
Olha que maravilha, eu espero que isso também faça com que vocês pensem igual a mim. Vamos ler o livro Os Memórias de um Suicida para a gente entender melhor, para a gente poder ajudar os nossos irmãozinhos que pensam ainda em suicídio. Espiritualidade é maravilhosa, coloca dádivas em nossas mãos, conhecimentos para que a gente possa ajudar os nossos irmãos. Eu já estou emocionada, ainda tenho umas 3 gravações para fazer, mas eu vou conseguir. Na última parte da obra, Camilo Castelo Branco apresenta sua experiência no que chama a cidade universitária. Ali passou a frequentar cursos em que eram ministradas matérias como Gênesis planetária, isso lá no mundo espiritual, hein, gente? Camilo estudando. Lá existem faculdades também, colégios e faculdades e universidades. E ele passou a frequentar cursos em que eram ministradas matérias como Gênesis planetária, reencarnação, medicina psíquica, noções de magnetismo e esperanto, dentre outros, preparando-se para o retorno à vida física através da reencarnação. Ele não perdeu tempo, ele correu atrás do prejuízo e foi estudar, lá no mundo espiritual. E aí o livro fala também da pungente vida que aguarda todos nós no plano espiritual, para além das falsas crenças de que a morte do corpo é capaz de extinguir o espírito que é imortal. E as relevâncias das obras são: em 2000, a Federação Espírita Brasileira realizou, entre diversas lideranças espíritas, uma pesquisa para identificar as 10 obras espíritas consideradas mais relevantes no século XX. Dentre as escolhidas, Memória de um Suicida figurou o 5º lugar, à frente de livros como A Caminho da Luz, O Espírito e o Tempo, A Evolução em 2 Mundos, dentre outros. E dada a relevância, a Memória de um Suicida foi além do espanhol, traduzida para o Esperanto e o Braille. Aliás, quando a este último podemos registrar no livro Ivone Pereira, que era a pretensão dos espíritos que a própria médium traduzisse o livro para o Braille, e que não se deu, infelizmente, pela sua quase absoluta falta de tempo. Digna de registro também é a influência exercida pela força do livro na criação em terras brasileiras, do Centro de Valorização da Vida, CVV. Vejamos que nos revela a própria Ivone Pereira em entrevista dada em 1979. E ela fala assim: esse movimento de valorização da vida é mundial. Mas no Brasil ainda não havia Jacques Conchon. Nosso confrade de São Paulo criou essa instituição influenciado pelo Memória de um Suicida, por causa do apelo que o livro faz para os homens para que criem alguma coisa para evitar o suicídio. Não fazer nada e depois ficar confortado e o suicida também não é um trabalho completo. Então ele criou esse movimento. Centro de Valorização da Vida, CVV. E o CVV, inspirado no grupo Des Samaritans, fundado em Londres nos anos 1950, foi criado no Brasil no dia 1º de março de 1962, 6 anos após a publicação de Memória do Suicida. Graças à proveitosa e corajosa parceria mediúnica de Camilo Castelo Branco e Ivone do Amaral Pereira, coadjuvados pelo espírito Leon Denis, milhares de vidas são arrancadas do suicídio diariamente, pelos frutos diretos e indiretos que o livro tem produzido. E por esses outros motivos é que afirmamos ser Memória de um Suicida, um verdadeiro hino de amor à vida. Gente, eu estou com vergonha de ter sido covarde, de ter me levado pelas primeiras
pelos primeiros parágrafos do Memória de um Suicídio, ter desistido de ler esse livro. Estou envergonhada. Eu espero que todos que estejam me ouvindo e que não tenham tido a oportunidade de ler essa obra maravilhosa intitulada Hino de Amor à Vida. E também os que tentarem desistir logo no início, quer dizer, nós que somos comedores de livros, né, que eu costumo dizer que a gente corrói os livros porque a gente devora, a gente tem paixão por leitura. Geralmente a gente se empolga no início do livro e se aquele livro não te dá aquela, como eu diria, não te dá aquela curiosidade, não te excita a curiosidade de dar continuidade, de saber o que vai acontecer depois, de belo ou uma resolução, mas ele te deprime um pouco pelas primeiras informações, a gente se deixa levar pela capa, né? E às vezes a gente esquece do conteúdo, da sequência do conteúdo, e aí a gente perde de ler obras maravilhosas como essa. Eu espero que todos vocês que desistirem desse livro façam o que eu estou fazendo agora. Vou buscar Memória de um Suicida e vou ler o Hino do Amor à Vida. Que maravilha! Que fantástica descoberta eu fiz agora, junto com vocês. Essa reflexão de hoje, o que é que ela me diz? O que é que ela me mostra? Eu te coloquei nas mãos o hino de amor à vida e você desperdiçou. Lá em 2016. Lá em 2016. Mas eu vou buscar. E depois eu vou fazer uma reflexão falando o que eu li, o que eu pensei e o que eu interpretei desse livro. Promessa a vocês. Tá bom? E mais uma vez, encerrando a nossa reflexão do dia, agradecendo a companhia de todos, agradecendo a espiritualidade por essa grande oportunidade de estar aqui, dessas grandes descobertas que a gente vai tendo ao longo da leitura, ao longo das interpretações. A gente lê, às vezes a gente lê um texto, uma vez tem um entendimento, lê a segunda vez, acha mais alguma coisa para entender, né? E lê a terceira vez e diz, gente, isso aqui eu não tinha visto. Então, a cada vez que a gente vai lendo, a gente vai tendo melhores interpretações, melhores descobertas. Aí a gente chega a uma riqueza tão gigante num texto de 17 minutos. Não é verdade? Fiquem todos com Deus. Que Maria Santíssima, que é a mãe do Cristo, o Cristo é tão bom, tão bom, tão bom, que ele colocou Maria para cuidar do Vale dos Suicidas lá no mundo espiritual. Olha como Jesus é bondoso. Minha mãe vai para lá cuidar dos meus irmãos que se equivocaram. Ajuda eles a se reerguerem. Olha que maravilha. Fiquem todos com ela, com a nossa Mãe Santíssima, bondosa e caridosa, que o manto sagrado dela cubra todos nós. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima. Não esqueçam de dar o like, de apertar o sininho, de colocar lá os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões. Eu fico muito grata. Até a próxima.